Muito bom, todos bem? Prontos para mais um pouco de Python e ciência de dados e confusão? Bom, assim como o professor Felipe, eu espero que todos estejam empolgados ou curiosos quanto ao tema. Nós estamos aí disponíveis, né, caso alguém tenha ideias, interesse, vontade de conhecer mais. Mais uma vez, eu reforço que quem quiser fica à vontade para nos procurar. Temos aí muita vontade, pouco tempo, mas a união faz a força, né? A gente consegue produzir alguma coisa legal. Bom, até então, a gente falou um pouco sobre Python, a gente falou um pouco sobre visualização de informação, a gente falou um pouco sobre manipulação de números, né, com a nossa NumPy, a gente falou sobre como carregar dados nos nossos algoritmos e nos nossos trabalhos, utilizando o Pandas, como que a gente manipula esses dados, né, de uma forma mais simples. Claro que tudo que a gente está vendo aqui não inviabiliza as outras técnicas e as outras estratégias mais tradicionais que a gente conhece, né? Vocês podem fazer um loading de dados, né, de um arquivo CSV, de um arquivo TXT, XLS, de qualquer forma que vocês prefiram. Não há problema quanto a isso. O que a gente está trazendo aqui são algumas estratégias que fazem a gente ganhar um pouco de tempo. E hoje a gente vai continuar da mesma forma, né? Finalmente a gente vai começar a falar sobre um pouco mais de conteúdo aprofundado. A gente vai falar hoje de mineração de dados, de especificamente aprendizado de máquina. Serão 2 aulas, então, a respeito de aprendizado de máquina e 2 aulas posteriores a respeito de processamento de linguagem natural, que não difere muito, mas tem alguns conceitos um pouco diferentes, né? Ainda a gente não sabe como que vai ser, se vai ser 2 aulas seguidas de mineração ou de processamento, porque a gente depende de um feedback de vocês sobre vontade, curiosidade, sobre dúvidas, enfim, para a gente saber se vale a pena continuar em mineração ou se vale a pena começar a explorar um pouco o PLN. Acredito que é isso que eu queria falar em início com vocês. Vamos então partir para o nosso conteúdo, né? Se o professor Felipe tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, fiquem à vontade, tá bom? Eu não costumo acompanhar aqui se tem gente conversando no chat ou se tem gente com a mãozinha levantada, então se vocês não falarem, pode ser que eu nem veja as mensagens de vocês. Vou compartilhar a minha tela com todos. E agora acredito que todos estão vendo a minha tela. Eu disponibilizei lá no nosso... Cadê o nosso Moodle? 2 arquivos, né? Aliás, um link e um arquivo. Esse arquivo aqui são os slides que a gente vai falar um pouco, porque hoje a gente vai ter que falar um pouco sobre conceito, a gente vai ter que englobar um pouco de teoria, mas na próxima aula a gente já volta mais para a prática. E um link, né, do DeepNote, que traz para a gente alguns códigos. Deixei algumas, se alguém quiser ficar fuçando aí enquanto a gente está rolando a aula. Tem os códigos da aula aqui, ó, do que a gente vai falar hoje. A gente tem algumas métricas aqui embaixo que vamos falar também. Tem algumas bases de dados, tá? Para que vocês possam explorar, inclusive com uma atividade de fixação aí que está ao final, né, desse arquivo. E é isso. Então, acho que vamos seguir agora pelos slides, que a gente tem bastante coisa para falar sobre hoje. Vamos lá. Aprendizado de máquina. Conhecido como Machine Learning, é o nosso tema de hoje. Nada além do que a gente vem discutindo e conversando intuitivamente, né? Sem que a gente dê nome aos bois. Deixei uma bibliografia básica aí para que vocês possam conhecer um pouco mais, se vocês queiram. Tem muita técnica, tem muita estratégia, tem muita coisa. Então, vale a pena dar uma consultada. Eu considero que este livro de data mining aqui, ó, do Han, é uma bíblia, né, para quem quer conhecer um pouco de data mining. Isso daqui tem tudo e mais um pouco. O livro do Tom Mitchell, ele
foca um pouco mais em classificação e um pouco mais em questões matemáticas, é bem legal também de conhecer. E o Rasti, ele fala sobre estatística, que está sempre associado ao nosso tema, né? Aí tem um fórum aqui também, um blog, né, do Minerando Dados, que são uns caras muito bons, os irmãos lá, uns cursos bem legais, vale a pena explorar um pouco Minerando Dados, que eles têm umas dicas e umas técnicas muito boas. Então vamos falar um pouco sobre a tal da mineração e da aprendizado de máquina. Tudo isso está dentro de um conceito mais amplo, que é o KDD. O KDD, que é o processo de descoberta de informação, né, ou de conhecimento dentro de dados, nada mais é do que uma sequência de passos que levam você com uma certa segurança de que você vai extrair algum tipo de informação útil. Então, seguindo esses passos, provavelmente alguma coisa você vai extrair. E a gente vai perceber durante esse curso e durante a vida que a descoberta de informação ela é muito subjetiva. Muitas vezes você está trabalhando em um cenário que você não tem ideia do que você está gerando, você está plotando informações que você acha que não tem valor lógico, que não tem valor semântico, mas uma pessoa que agora a gente começa a chamar de especialista do domínio, olha aquilo e visualiza uma informação implícita, bem produtiva, bem importante para ele e para o cenário. E aí que a gente começa a contribuir um pouco, né, com essa história de ciência de dados. Sobre todas as áreas, mas a gente tem que ter um conhecimento básico, um conhecimento introdutório técnico, porque se a gente souber seguir os passos do KDD, se a gente souber qual algoritmo é melhor para cada base de dados, se a gente souber como que a gente lida com os dados que a gente tem em mãos, a gente não precisa se apegar muito ao que a gente vai gerar no final. A gente pode sim contar com o apoio de um especialista, com o auxílio de uma pessoa que entende muito daquele domínio, e aí sim a gente leva, né, ou a gente colabora com uma visualização, uma forma de representação diferente que facilita a compreensão do domínio, do cenário. Então a gente tem inicialmente aqui a seleção dos dados, né, parte de um conjunto de dados que sempre vem lá todo estragado. A gente passa por um processo de pré-processamento, que a gente vai ver que talvez é a etapa mais importante do nosso mineração de dados, do aprendizado de máquina. A transformação, que é só aquilo que a gente vem trabalhando, né, que o professor Felipe apresentou para a gente em pandas principalmente, que é matriciar, que é substituir as informações faltantes, trabalhar com data frames, né, entra muito na transformação de dados, e aí sim, colocar um algoritmo de data mining para funcionar. E esse algoritmo de data mining, ele vai trazer uma informação que a gente vai ter que representar de uma forma visual, ou a gente preferencialmente representa de uma forma visual, para que facilite a compreensão de outras pessoas. E aí a gente tem, então, a geração ou a descoberta de conhecimento. É a receita básica, né? O processo aqui, ó, essa escadinha, muito provavelmente você vai ter uma visualização rica em informação, rica em semântica. Mais especificamente, a gente vai falar aqui, né, sobre a mineração de dados e o aprendizado de máquina, que eles não estão completamente dentro da inteligência artificial, porque a inteligência artificial engloba outras coisas, como as bases de inferência e outras coisas que não envolvem o aprendizado, mas a mineração e o deep learning estão dentro da nossa bola grande aqui, ó, de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Então, a gente não vai chegar tão profundo como o Deep Learning, não é tão específico, a gente vai falar um pouco mais superficial sobre como essas técnicas são e como que a gente pode entender todo esse processo. Só para deixar um pouco conceitualizado aqui, o aprendizado de máquina ele surgiu, né, nos meados de anos 90 com a busca da inteligência artificial forte. A inteligência artificial ela tem duas linhas, né, a forte e a fraca, onde as pessoas falam que o computador é capaz sim de aprender na inteligência artificial forte e conseguir criar novas informações a partir daquele conhecimento dele. E essa disputa entre o computador aprende e torna inteligente por conta de si mesmo, e o computador não, só replica as informações que o ser humano passa para ele, é o que desencadeou muito o processo do aprendizado de máquina. Para um sistema ser inteligente, ele tem que aprender. Então, isso daí foi um consenso.
Aí começou a discutir um pouco mais sobre o que é o aprendizado, né? Como que ele vai trabalhar para dizer que ele é inteligente. Os algoritmos que a gente tem hoje, eles focam muito mais no processo de aprendizagem do que em qualquer outro aspecto. E esse processo de aprendizado é muito variável, né? Cada linha de algoritmo, cada raciocínio é diferente. Mas todos eles vão ter um momento de aprendizado e depois eles vão colocar em prática aquilo que eles descobriram. Ou aquilo que eles aprenderam, né? Só uma definição aqui, que um programa de computador aprende a partir de uma experiência. Então, ele vive uma experiência, ou ele é alimentado com uma experiência, com respeito a algumas classes de tarefas. Ele aprende alguma coisa a respeito de uma determinada tarefa, e aí isso é mensurado. Então, a gente tem que ter uma forma de mensurar, de colocar valores para dizer se essa tarefa foi executada dentro de um tempo ou dentro de uma quantidade de operações benéficas, né? E a partir daí, essas três variáveis, né, as classes de tarefas, a performance e a experiência é que vão sendo combinadas. Então, a gente tem a experiência sendo alimentada cada vez que o algoritmo passa por um processo novo ou ele executa uma nova tarefa. Essa experiência ela pode ser repetitiva a respeito de tarefas que ele já conhecia ou pode ser incluída uma nova tarefa para esse algoritmo. E aí tudo que é feito é mensurado. Então, esses ETP aqui, eles vão ficar sempre em combinação entre eles, em concordância, para que o algoritmo tenha aprendizado e inteligência. Tem até uma frase muito legal, né, que fala que quando eu cheguei aqui, tudo isso era um monte de plantas iguais, né, ou vulgarmente falando mato. Porque, com o tempo, a inteligência artificial descobriu que o grande centro, né, o centroide, ou kernel da inteligência artificial, se concentra na repetição. E a repetição ela está presente em tudo na nossa vida. Então, chegou um momento em que o pessoal que estudou muito inteligência artificial no passado percebeu que as coisas se repetem. E quando as coisas se repetem, você consegue, então, automatizar isso, você consegue sistematizar. E o aprendizado de máquina veio daí. Olha, se eu consigo identificar qual é o padrão, então eu consigo colocar uma máquina para fazer o trabalho por mim. Então, no final das contas, né, tem até a teoria do número áureo lá, né, a razão de ouro, que acho que é até legal a gente conversar sobre isso num outro momento, mas que existem várias e várias linhas que tentam provar padrões, né, recorrências em tudo que a gente tem, na biologia, na física, na história, no comportamento humano, tudo eles tentam colocar um padrão, ou tentam identificar um padrão. E a partir do momento que você encontra um padrão, né, uma repetição de coisas, aí você consegue automatizar esse sistema. Basicamente, o que a gente vai ter, então, aqui nos algoritmos de mineração e de aprendizado de máquina, é que aquele paradigma tradicional que a gente tem, onde a gente informa entradas para o computador, a gente informa entradas para um algoritmo, ele computa e gera saídas, né? E essas saídas a gente fecha os olhos e acredita e fala, meu computador gerou isso daqui, ok, é um processamento. Vai ser substituído por um paradigma diferente, onde as entradas e as saídas esperadas são fornecidas para o computador. Então, a partir de agora, a gente começa a fornecer para o nosso algoritmo o que ele tem que gerar de saída. E quando a gente informa qual que é a saída, a gente tem, então, que o nosso algoritmo vai comparar saídas, ele vai se alinhar, se ajustar às saídas que ele deveria gerar, e a gente não tem uma saída agora, a gente vai ter um programa. Este programa a gente costuma chamar agora de modelo de aprendizado. Então, sempre que você ouvir falar sobre modelo de aprendizado, você está falando de um programa treinado. Então, entradas e saídas esperadas foram fornecidas a um algoritmo. Esse algoritmo processou isso e deixou um esquema, né? Esse modelo de aprendizado que agora vai ser utilizado, que é o modelo inteligente, que é o algoritmo inteligente. Então a gente já começa a ver que não é tão bicho de sete cabeças, né? A diferença aqui é que a gente tem que pensar em uma forma de passar para o computador as entradas e também o que eu quero que ele gere. E quando ele processa essas duas informações juntas, aquele esquema que ele gerou no final, a configuração final dele é um modelo inteligente. Então ele está a trabalhar com entradas da forma como eu forneci para ele, porque ele vai gerar saídas de acordo com as que eu forneci para ele.
Então, a gente tem duas etapas principais no algoritmo de aprendizado de máquina. A etapa de aprendizado, né, ou aprendizagem, que é onde a gente fornece os dados de treinamento, e esses dados de treinamento, eles estão divididos em duas partes, né, que são as entradas que você vai fornecer e quais as saídas esperadas. E quando você tem as saídas esperadas processadas, você constrói um modelo de aprendizado. Beleza, primeira etapa feita. A saída, então, é descartada, a entrada é descartada, e o que é importante para mim é o modelo. Este modelo vai ser utilizado com novos dados. Então, aqui a gente tem uma linha temporal, né, que era para ser reta, mas acabou sendo toda torta aqui. Essa linha temporal, ela vai dizer para a gente que no futuro, novos dados virão. E esses novos dados é que vão ser agora colocados à prova junto com aquele modelo, ou seja, com a inteligência que o meu computador gerou. E aí sim, a gente tem um resultado agora, um resultado de acordo com aquilo que o algoritmo aprendeu no passado. Bom, essa é a ideia básica, né? Aí, agora a gente tem um monte de linha de algoritmo que vai processar, que vai trabalhar com isso daí, e aí a maioria deles vai seguir exatamente nessa estratégia, constrói um modelo de aprendizado e coloca o modelo de aprendizado em prática, né? Ou em teste. Agora a gente chama de fase de treinamento e fase de teste. E onde que isso tem sido aplicado, né? Bom, atualmente tem muitos sistemas inteligentes de detecção de fraude, porque a cada dia a gente sabe que as pessoas elas ficam procurando brechas, elas ficam, a gente tem inteligência suficiente para tentar possibilidades. E quando a gente tenta uma possibilidade nova, que o computador não previu isso daí, é interessante que o computador lembre daquela estratégia do ETP, né? É uma experiência de uma classe de tarefas nova. Então, aconteceu uma situação nova e ele precisa se reajustar. Ele precisa pegar essa nova situação e deixar com que ele fique apto a prever novas situações da mesma classe ou situações parecidas. Então, em detecções de fraude, é muito comum a gente ter algoritmos de aprendizado de máquina, porque eles vão identificando de forma automatizada quais são comportamentos de tentativas de invasão, de malwares, de coisas parecidas, né? Bancos utilizam muito isso. Sistemas de recomendação. Se a gente parar para observar hoje, faz muito tempo que a gente não tem uma recomendação, por exemplo, de filmes, como eu coloquei aqui, único e exclusivamente por humanos. Você entra no Netflix da vida, por exemplo, e lá tem uma recomendação para você. Por quê? Porque ele sabe o que você está fazendo. E se você começar a assistir só filme de guerra, o Netflix vai saber, o algoritmo do Netflix vai saber que você está mudando o seu gosto, né? E vai começar a colocar isso como um aprendizado para ele. E aí ele vai começar a fazer buscas a respeito daquilo que ele sabe que você tá gostando no momento. Então ele vai aprendendo conforme você interage. A grande sacada do aprendizado de máquina é dados, né? Então, quanto mais dados gerados, mais qualidade a gente pode ter no processo. Pode ter, não é garantia, né? Porque a gente começa a ter vários problemas com dados armazenados, mas é uma forma da gente adquirir garantia de qualidade se a gente tem um conjunto suficientemente grande, né, para poder treinar os nossos modelos, para poder gerar modelos mais precisos. Manuscritos também, né? Hoje a gente já tem sistemas como o do Correio, por exemplo, que não pedem mais assinatura, eles não te dão mais uma caneta para você assinar. E levam o papel embora, né? Você assina ali na própria caixinha que você recebeu, ele tira uma foto e ok. Isso tudo não faria sentido se você estivesse pensando em armazenar arquivos, porque imagens são pesadas, né? Mas essas imagens, elas são processadas, né? As curvas, as escritas, a intensidade da caneta, e assim por diante, características a respeito da sua assinatura são extraídas daquela imagem, a imagem é descartada depois, e essas características elas vão para um banco de dados que ajudam a reconhecer você. Então, num futuro próximo, aplicativos como o Face App, que a gente utiliza para ficar vendo como que vai ser quando ficar velho, ou se a gente fosse um artista, algo do tipo, na verdade, eles estão
mapeando as nossas características. E isso que importa para os algoritmos de aprendizado de máquina. É saber como que a gente como que a gente foi, aprender a nossa curva de envelhecimento, e assim ele sabe fazer previsões com mais precisão. Autonomia também, né? O Tesla tem uma parceria lá na Califórnia com a Uber, que eles já têm carros que trabalham de forma autônoma. Eles conseguem fazer viagens e conseguem evitar congestionamentos, eles conseguem evitar situações de acidentes, ainda que a gente teve alguns casos esporádicos de acidentes envolvendo carros da Tesla, né? Mas foram muito pontuais, por situações em que o carro depois, ou o algoritmo aprendeu, e que ele não teve mais problema com situações parecidas depois, né? Sistemas de buscas também, né? Quando a gente tem um sistema da Google, por exemplo, que sabe, através dos cookies do nosso computador, quais são as coisas que a gente costuma buscar, eles conseguem fazer recomendação de produtos e assim por diante. Linguagem natural, que é tudo aquilo que a gente utiliza para expressar alguma informação, pode ser a fala, pode ser escrita, pode ser libras, pode ser imagens, pode ser qualquer coisa que você queira utilizar para se comunicar. E aí a gente vai ter um pouco mais de profundidade com esse tema quando o professor Felipe falar com a gente sobre processamento de linguagem natural, que é uma sub-área do aprendizado de máquina que tem tanta coisa para fazer que já virou uma linha de pesquisa enorme, né? Mas tudo isso que eu estou falando para vocês, obviamente, vem carregado de problemas, né? Tudo que vem novo tem um monte de coisas que a gente precisa fazer, tem um monte de considerações que a gente precisa ponderar para que tudo funcione bem. Vocês acham mesmo que a gente tem dados bem bonitinhos, que tem dados bem tratados e prontos para serem utilizados nos sistemas de aprendizado de máquina? Não, a gente não tem. A gente não tem os famosos metadados, que são os dados sobre os dados, né? Se eu tenho uma base de dados lá que fala a respeito de transações bancárias, por exemplo, eu tenho atributos ou colunas na minha base de dados que muitas vezes eu não tenho ideia do que sejam, e a gente precisa ter os metadados. Os metadados são descrições a respeito dos dados que eu tenho armazenado. E isso é muito difícil, por falta de tempo, por falta de vontade, por falta de um monte de coisa, de espaço de armazenamento. É muito difícil alguém manter metadados. É mais comum que se armazene os dados de uma forma intuitiva no momento, no presente, e que num futuro, talvez a gente nem se recorde mais como que a gente considera aqueles dados, o que são os atributos, e assim a gente não se preocupa muito com a qualidade dos dados que a gente está armazenando. Falta de integração. É muito comum também que a gente tenha fontes, né, provenientes de vários lugares diferentes do nosso mundo. Você pode ter uma base de dados que ela é composta por informações em texto, em números, que são extraídas de sensores, que estão em escala nominal, que estão normalizados em uma determinada faixa, e aí quando você vai trabalhar com esses dados, você tem problemas de integração, porque às vezes você tem dados ruidosos, você tem dados que não foram pensados para trabalhar junto ou para ser explorados juntos com outros dados de outros lugares. Enfim, a gente resume que o grande problema, na verdade, da mineração de dados e do aprendizado de máquina são os dados, porque a gente armazena tanta informação que a gente não cuida da qualidade dessa armazenagem, né? E a gente tem algumas variantes aí a respeito dos dados que a gente pode levar em consideração, que são mais bem formalizadas, que são os dados nominais, que são valores quando eles não são numéricos, né? E também não são ordenáveis. Por exemplo, cor, modelo de carro. Você não consegue ordenar uma cor, a não ser que você crie uma ordenação, mas ela só vai servir para você, né? Para o mundo, não é uma informação ordenável. Quando a informação é ordinal, o dado ordinal, são valores não numéricos, mas ordenados. Então, a gente tem, por exemplo, faixa etária, a gente tem peso, a gente tem várias características que não são numéricas, mas que a gente pode ordenar. A gente sabe que um é menor do que o outro, que existe um intermediário, que existe classe, que existe um monte de coisa. Os dados podem ser intervalares também. Quando são valores numéricos,
e esses valores podem ser contínuos, né, como é o caso da temperatura, que a gente expressa aí em pontos flutuantes, em float, pode ser um valor inteiro, mas são valores numéricos e ordenáveis, né. E falando especificamente do nosso algoritmo de mineração e de aprendizado, vai ser considerado, né, e é considerado como um consenso, que existem esses tipos de variáveis aqui, né, que são variáveis qualitativas, que têm escalas ordinais, que estão falando a respeito de qualidade, né, e não de quantidade. E as quantitativas, que são intervalares e proporcionais. Aqui, o que isso significa? Significa que a gente pode ter variáveis que não são numéricas, podem ter ordem ou não ordem, e podem ter valores também numéricos, que podem ser contínuos. E quando a gente fala de valores contínuos, a gente fala de infinito, a gente não consegue restringir um conjunto. E a gente pode ter também valores inteiros, né, ordenáveis, que são valores dentro de faixas com limites. Mas basicamente é para a gente entender, tem informação numérica e tem informação não numérica. A gente pode ter variáveis categóricas, né? Ou também chamadas de dicotômicas, perdão. Como, por exemplo, o sexo. É um valor binário, né? A gente entende ele como um valor binário, nós da programação, da computação, de um leve conhecimento de tecnologia, sabemos que sexo é binário, porque ele tem dois valores, né? No caso aqui está em male e female, né? De homem masculino e feminino em inglês. Não é macho e fêmea, não. Mas poderia ser também, né, para animais, macho e fêmea, e a gente sabe que não vai escapar disso, são dois valores, não tem ordem, não dá para a gente colocar em ordem macho e fêmea, não dá para a gente colocar male e female como ordenáveis, mas a gente sabe que eles representam categorias, tem as categorias dos homens e as categorias das mulheres. Aí a gente tem, se esse valor for considerado numérico, a gente vai então ter a definição de variáveis numéricas e binárias, né? Como o 0, que pode ser representado para a ausência de algo, e o 1 para a presença. Então a gente poderia levar em consideração essas informações, por exemplo, categóricas que a gente tem aqui de male e female como binárias, desde que a gente tivesse foco em uma das características. Se a gente tem foco só no M de male, a gente poderia falar, ele é 0 ou 1, ok. Então você tem um registro, tem o fulano de tal, ele vai ser 0 ou 1 quanto a sexo, se ele for male ou não. Eu não levo em consideração o female. Então aqui eu posso ter outras várias informações, todas elas representadas por 0 ou 1. A gente tem variáveis discretas, né, como, por exemplo, a idade. A idade é um número inteiro, fixo, que ele é discreto, ele não tem continuidade. Já uma distância, por exemplo, ela tem continuidade, ou seja, a gente está falando de um ponto flutuante. E aí tudo isso nos leva a esse peixe. O que esse peixe traz para a gente de informação? Bom, se eu perguntasse para vocês o que é isso, eu já dei um spoiler muito grande falando que é um peixe. Mas por que você tem tanta certeza que isso daqui é um peixe? Você tem tanta certeza que isso daqui é um peixe porque você foi treinado para isso. Ao olhar intuitivamente, o seu subconsciente reconhece características como, olha, isso é uma escama, isso daqui é uma barbatana, isso daqui é uma cauda, né, um rabo, isso é uma cabeça. Mas ser humano também tem cabeça. Mas não no formato triangular. Então eu tenho aqui mais barbatanas. Eu tenho outras coisas como pintas que me levam até a falar que tipo de peixe que é esse. Então, intuitivamente, o nosso cérebro ele já está treinado. Ele já sabe reconhecer uma imagem. Só que essa imagem ela é processada pelo nosso olho, né, pelo nosso cérebro, e convertida a informações como barbatana, cabeça triangular, cauda, manchas, escamas, nadadeiras. Então, essas características é o que trazem para a gente a garantia e a confiança, né, que é um termo muito comum na aprendizagem de máquina, de falar que isso é um peixe. E se eu falar para você que tipo de peixe é esse, você vai saber identificar e você vai dizer para mim, isso é um atum. Um atum, ele tem esse formato, ele tem esses espinhos dorsais aqui, ele tem essas duas cores bem definidas, enfim. Não sei te dizer, mas eu sei que é um atum, porque eu já vi vários desses. E esse não sei te dizer é o que deixa a gente pobre quanto à programação.
A gente faz muita coisa sem perceber, a gente faz muita coisa no intuitivo, e quando a gente faz muita coisa no intuitivo, a gente está esquecendo da lógica. Como eu falo sempre que eu estou tentando ensinar alguém lógica de programação, é primeiro pensar em como você faria sem um computador. Como você reconheceria um peixe desse para dizer que tipo de peixe que ele é? Quais as características você levaria em consideração? Quais as atividades você realizaria? Quando você consegue colocar tudo isso no papel, você deixa bem claro quais são todas as características e etapas para cumprir essa tarefa, você já tem metade da sua lógica pronta. Porque aí basta você organizar as tarefas, os focos nas características, que provavelmente serão as variáveis do seu problema, e você consegue, então, montar a lógica que precisa ser passada para o seu computador. Beleza, aí você faz a conversão para um fluxograma, depois do fluxograma você faz a conversão para um pseudocódigo, e depois você leva para um código de programação, uma linguagem de programação. Pronto, resolveu o problema. Mas na maioria das vezes a gente vai direto para a programação, a gente vai direto tentar resolver um problema sem nem pensar em como que a gente faz sem auxílio do computador. Então, se eu falar para vocês que, olha, levando em consideração as coisas que eu sei a respeito deste peixe, eu consigo então também classificar este peixe. Agora, se eu levo em consideração a imagem que eu tenho aqui, desculpe pelas imagens fortes aqui, tá, galera? De um peixe bem parecido com aquele peixe que a gente tinha, só que esse não tem cabeça, não tem barbatana, mas mesmo assim eu consigo afirmar que esse peixe aqui é um atum, significa que eu aprendi e que eu sei que algumas características elas têm mais importância do que as outras. Então o nosso algoritmo ele deve levar isso em consideração também, que algumas características têm mais importância do que as outras. Então uma cabeça triangular pode ser comum a todos os peixes. Se ela é comum a todos os peixes, eu não vou conseguir identificar o tipo de peixe por meio da cabeça. Eu consigo diferenciar um humano de um peixe. Agora, eu não consigo dizer qual é o tipo de peixe. Barbatanas, presença ou ausência de barbatanas definem se é um peixe, mas não qual tipo de peixe. Então, você vê que as características que a gente removeu aqui, elas não impedem que eu reconheça que isso daqui é um atum. O que vai levar em consideração são características mais específicas. Então, eu sei que a cor, o formato, ou qualquer coisa que talvez eu nem sei direito, mas eu consiga reconhecer, vão trazer para mim conhecimento mais aprofundado. E se eu tirar, então, a cor, ou se eu tirar a escama, a pele, qualquer coisa que tem aqui e apresentar isso daqui para vocês, vocês vão saber que isso daqui é um peixe, e isso daqui é outro peixe. Isso daqui é um atum, isso é um salmão. Pode ser que nem todo mundo reconheça um atum e um salmão, ok? Mas eu só quis trazer aqui como exemplo que você, em um momento da sua vida, aprendeu que isso daqui é a mesma coisa que isso, e que também é a mesma coisa que isso. Mas você está vendo com características diferentes. Então, você tem uma gama enorme de características para observar. E se eu falasse simplesmente para você, que peixe é esse? Você ia falar para mim atum, sem nem pensar o porquê que um dia você chegou nesse momento e disse com tanta certeza que isso é um atum. E aí, se eu falar para você, mas você errou, isso aqui é um outro peixe, você vai notar qual é a diferença que você tem, então, por exemplo, do atum para o salmão aqui, para dizer, então, num próximo evento, numa próxima ocasião, com mais certeza ainda. Você vai observar, então, olha, a posta do atum é muito mais grossa do que o salmão. Vou começar a observar isso, então. A cor do salmão, ela é levemente alaranjada aqui, né? Enquanto a do atum, ela é bem vermelha. Então, essas características agora foram para o seu subconsciente, para o seu processamento, né? E elas fazem parte do seu modelo de aprendizado. Você acabou de aperfeiçoar o algoritmo que você tem. E no futuro, qualquer outra imagem parecida com essa que chegar na tua cabeça vai ser mais fácil de ser identificado. Esse é o processo de aprendizado, né? Bom, isso daqui foi só para especificar mais características como tamanho, enfim, outras coisas. E essa identificação das características, ela tem um nome muito importante na mineração e no aprendizado, né? Que se chama seleção de características. A seleção de características vai levar em consideração quais são os atributos que são mais importantes para você identificar isso. Então, se eu falar
por exemplo, da cabeça em formato triangular, eu acabei de descobrir que não é uma característica tão importante para eu identificar o tipo de peixe. Se eu falar barbatanas, não é uma característica tão importante. Então, essas características talvez eu não precise considerar. Note que aqui a gente começa a falar um pouco, sem perceber, sobre a qualidade dos dados que a gente está lidando, né? A gente está falando sobre quais os dados que são importantes e quais não são tão importantes, né? Não que eles não sejam importantes, mas quais só vão fazer volume para essa análise que eu estou conduzindo. Sabendo isso, então, eu consigo definir o que a gente chama de classe. Olha, com um conjunto de características como cor da carne, espessura, veia de gordura, coisas do tipo, eu consigo dizer se essa carne ou essa imagem que eu estou vendo é da classe salmão ou se é da classe atum. E assim eu acabei de construir um modelo de aprendizado. A partir de agora, eu sei e eu tenho uma classificação na minha cabeça. Essa classificação agora vai ser utilizada no futuro. Seguindo, então, bom, só mais uma encheção de saco aqui, né? Depois que você selecionou as melhores características, você vai treinar o seu cérebro, né, com essas imagens, e aí você vai afirmar, então, que este peixe é um atum. Mas isso daqui não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu no passado. Então, a partir de agora, você consegue identificar também que ele pode vir dentro de uma latinha. E a gente não para de aprender nunca, né? Essa é a ideia, a gente tentar trazer para o computador aquilo que a gente faz no nosso subconsciente, aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, o algoritmo ele deve aprender sempre, e ele deve estar apto a receber novas informações sempre que for preciso. O aprendizado, ele nada mais é do que um controle a respeito daquilo que ele sabe e daquilo que ele tem que aprender. Mas nem sempre isso é intuitivo. Como eu falei para vocês, a gente não precisa se preocupar tanto com a conclusão da nossa análise, porque muitas vezes a gente vai precisar do auxílio de alguém que entende do contexto, que entende do domínio. E aí a gente precisa do apoio de um especialista do domínio. Na maioria das vezes, para falar a verdade. Alguns casos a gente consegue sim fazer uma análise por conta, mas na maioria das vezes a gente tem que ter o apoio de algum conhecimento. E esse especialista não é um humano, né? Pode ser um livro, pode ser uma teoria, pode ser alguma coisa que vai te ajudar a chegar a conclusões. Se eu falar então para vocês, olha, quando a gente tem um conhecimento, é muito fácil, mas quando a gente não tem conhecimento, como que a gente reage? Como que a gente lida com essa situação? Por exemplo, se a gente tem uma imagem aqui dos Simpsons, a gente consegue identificar cada um deles, porque a gente consegue ir na internet e perguntar quais são os personagens dos Simpsons, comparar as imagens e assim por diante. Se eu perguntar qual é a Marge Simpson, é fácil identificar ela por causa das características de cabelo azul e de pé, né? Agora, se eu perguntar qual é a Selma eu sei que é uma das irmãs da Marge. E aí eu tenho duas irmãs aqui, ó, que são gêmeas, muito parecidas. E alguma característica vai diferenciar elas. Então eu preciso cada vez mais a fundo e aprender cada vez mais a respeito das características que descrevem, tanto se for só um dos Simpsons, um dos personagens, né? Se ele for amarelo, por exemplo, a característica ser amarelo já é quase que uma certeza, né? Sei lá, 70%, 80% de chance de ser um Simpson. Se não, aí eu preciso observar outras características. Mas e quando a gente encontra uma base como essa, né? Que a gente tem atributos que a gente nem sabe o que significam, que a gente não sabe de onde veio essa base de dados, que a gente não sabe quase nada a respeito desses dados. É aí que começa o nosso trabalho. É aí que a gente tem que começar a observar para os dados que estão armazenados e saber o que a gente faz quando a gente se depara com uma base de dados como essa. Esse é o processo de ETL, né? Que é o Extraction, Transformation and Loading, ou seja, a extração, a transformação e a carga de informação para o seu algoritmo. Isso daqui, ó, por mais intuitivo e bobo que possa parecer, é considerado uma das etapas mais complicadas para você chegar a uma análise competitiva, para você chegar a uma análise contributiva, né? Ela pode consumir até 80% do tempo de toda a análise que você está fazendo. Então, identificar os dados, cuidar deles, ver quais são as características importantes, são tarefas que você vai precisar ficar realizando mais
para modelar, né, para deixar o seu algoritmo apto a novas informações, só que isso daí é quase que o coração do processo de análise que você tem que fazer, de aprendizado de máquina. Então é muito importante levar essa etapa em consideração. E essa etapa não é necessariamente ficar observando a tabela, tá? É rodar algoritmos e ver se mudança de uma das características traz uma mudança da análise, se gera um gráfico mais bonito, se gera um gráfico com mais detalhes, e aí quando você identifica uma melhoria, você volta para o início considerando aquilo lá que você aprendeu, faz uma outra análise, uma outra combinação, e assim por diante. Então, esse processo de tratamento dos dados aqui, né, o pré-processamento dos dados, ele vai sim ser uma das etapas de maior importância em toda a análise que você está conduzindo. Porque dados no formato do seu algoritmo é muito raro. Você vai ter que fazer uma conversão para o formato que o seu algoritmo trabalha. Ou fazer o seu algoritmo aceitar um dado, né, um tipo de dado. Dados completos, sem valores faltantes, é muito raro. Ter um volume de dados que é suficiente para que você consiga aprender, né, que o seu algoritmo aprenda e que ele erre pouco no futuro, é raro pra caramba. Agora, dados organizados, eu nem falo, né, porque é muito, muito, muito difícil que você tenha uma combinação perfeita desses fatores para que você consiga trabalhar sem perder tempo ou sem investir tempo no pré-processamento de dados. Bom, então a gente vai fazer a limpeza, né, que é remover as características desnecessárias, fazer a integração quando a gente tem mais de uma base, e os valores que vão fugir muito da normalidade, que são os considerados os outliers, né, eles vão ser removidos. Isso para garantir que a nossa análise não tenha discrepâncias que estragam o nosso modelo. Ruídos vão ser identificados, discrepâncias de intervalos também. Enfim, a gente vai ver algumas técnicas a partir de agora, né? Como, por exemplo, a gente pode ter disparidade de escala. Enquanto uma temperatura ela está falando aqui ó, de dezenas, a gente pode ter uma evaporação do pH nessa base de dados aqui falando em decimais. E quando a gente esses dados trabalhando juntos, a gente tem aqui uma influência muito grande no resultado por causa da temperatura e uma quase que anulação da evaporação do pH. Então é importantíssimo pensar talvez em colocar todo mundo na mesma escala, processo que a gente chama de normalização de dados, tá? Variância também. Se a gente tem dados que saem daqui do 0,6 do zero e que eles disparam lá para os 50, por exemplo, com poucas ocorrências de valores muito altos, você também tem que estar apto a identificar isso, para poder falar, opa, esse 51 aqui, ele é um caso isolado, o comum não é ele acontecer, o comum é ficar dentro de 10, de 20 no máximo, então eu preciso tratar isso daqui, eu preciso remover esse valor. Isso aqui é um cuidado que eu vou ter com a minha base de dados, né? Remover talvez não é a palavra correta, mas ela pode ser uma opção também. Identificar atributos faltantes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, insolação, ó, que não tinha nenhum valor. Tá tudo zero em vermelho porque nem existia. E o que você vai fazer? Você vai preencher, você vai remover essa classe, atributo, desculpa. O que você vai fazer com isso? Essa tomada de decisão, né, essa atitude que você vai tomar, não é simplesmente no achismo. Você vai chegar e falar, eu vou remover o 51, vou remover todos os zeros, vou juntar aqui, fazer um merge dessas linhas e pronto, resolvi meu problema. Não, você vai testar, você vai fazer uma análise considerando a base assim, você vai fazer uma análise considerando a remoção, você vai fazer uma análise normalizando, você vai fazer uma análise pensando em tudo que passar pela tua cabeça. E aí sim você vai conseguir identificar qual que é a melhor combinação. Então, tá vendo que esse processo de pré-processamento, ele tem que ser muito pensado e cuidado exatamente por isso, porque a gente vai realizar várias tentativas para chegar num valor, ou para chegar numa configuração do nosso modelo de aprendizado que vai ser útil, porque senão a gente só gerou uma informação lá que talvez não tenha contribuição nenhuma para o que a gente queria. Então, a gente tem algumas estratégias, né, como a extração de atributos. Se a gente identifica um atributo ou uma coluna da nossa base de dados que tem muitos dados faltantes, a gente pode remover essa coluna como uma das estratégias que a gente pode seguir. Não é firme, né? Isso daqui são recomendações.
Aplicar um filtro de baixa variância. Os atributos que têm pouca variância, eles não vão trazer grande significância para a nossa análise. Se ele não varia muito, por que você vai analisar ele se ele é constante praticamente? Então você pode estar economizando o processamento simplesmente ao identificar os atributos que têm baixa variância. Atributos que têm alta correlação. Por exemplo, temperatura máxima, temperatura mínima e temperatura média são atributos que têm uma correlação enorme, né? Se a gente for analisar aquela tabela de correlações que a gente aprendeu numa aula retrasada aí, a gente vai ter um aqui com certeza, porque a temperatura máxima e a temperatura mínima implicam com certeza na temperatura média. Então, a gente tem aqui uma alta correlação entre os atributos que pode levar a gente à conclusão de que temperatura média não é interessante para cá, porque só vou fazer processamento à toa. E também a eliminação de características, que pode ser crescente ou decrescente. Isso daqui é uma estratégia que ela é muito útil. Ela começa assim, se você vai fazer uma eliminação crescente, você começa com a base de dados considerando todos os atributos que você tem e começa a remover. Pode ser de forma aleatória, pode ser de forma com heurística, como você queira. Remove uma, remove duas, remove três. Cada vez que você remove, você realiza uma análise. Até que você consiga fazer uma combinação, né, de atributos que vão trazer uma análise mais produtiva para você. Isso é o que a gente chama de eliminação crescente. E a gente tem a eliminação decrescente também, que é quando a gente faz o contrário, né? A gente começa com um atributo e vai aumentando a quantidade de atributos, fazendo combinações entre eles, a fim de analisar qual é a melhor combinação que a gente pode ter. Tudo isso leva muito tempo o processamento, né? Mas são as estratégias recomendadas. É por isso que a gente tem que conhecer, e não é difícil, não estou trazendo nada de novo, né, para a gente. Se você precisar fazer isso, a gente sabe que com um for, com um while, a gente consegue fazer essas combinações aqui tranquilamente. Não tem nada de programação absurda, mas são estratégias, e as estratégias fazem a diferença na inteligência artificial, porque nada mais é do que como que você vai colocar inteligência no seu sistema, como que você vai incluir capacidade de resolver problemas de forma automatizada. Uma das coisas que eu falei, que são os outliers, né, eles são discrepâncias. Então a gente pode ter aqui, ó, tem um scatter plot, né, que está fazendo aqui quase que uma regressão linear, né, quase que uma reta, mas na verdade a gente está falando de uma curva bem suave, e a gente vê que os pontos, eles se concentram, né, próximo a essa curva que a gente acabou de traçar. Mas existem alguns desses pontos que fogem muito da normalidade. E quando a gente tem esses pontos que fogem muito da normalidade, a gente tem o que é chamado de outlier. Esse outlier só vem para estragar a nossa análise. Ou então, você pode fazer uma análise especificamente observando só os outliers. Eles podem ser importantes se você analisar somente eles. Então é importante que você identifique eles para saber se eles vão ser produtivos ou não para sua análise. Por exemplo, a gente pode ter momentos de pico de energia que são mapeados, e quando a gente tem aqui um pico de energia que acontece, esse outlier ele é extremamente importante, porque a gente precisa identificar qual é o momento em que ele aconteceu, o porquê que ele aconteceu. Então, achar ele nas bases de dados é importante. Por outro lado, se a gente tem aqui uma base de dados, por exemplo, com valores de nome e idade, por algum momento alguém errou numa digitação e colocou que o Antônio Silveira aqui, ele tem 470 anos, e a gente sabe que isso é um erro, só que na base de dados com mais de 50 mil registros, você não vai identificar isso de forma clara, o seu outlier vai fazer algum processo, alguma análise que você está conduzindo ser enviesado, né, ser estragado. Então, ó, sem outlier, a gente teria aqui uma média de 41,6 para a idade, uma mediana 44 e um desvio padrão de 11,9. Quando a gente não limpa e não tira o outlier, olha só o que acontece. A média de idades da minha base de dados pequenininha aqui, ó, foi de 126 anos. A mediana de 44 e o desvio padrão de 192,5. Bom, qual que é o sentido de eu fazer uma análise e plotar ou trazer uma informação falando que os meus clientes, por exemplo, têm uma média de idade de 126 anos? Então, você vê que ele distorce totalmente a análise que você está fazendo. Neste caso, foi um erro de digitação, mas ele poderia ser
um momento interessante, ele poderia ser um pico de energia, algo do tipo. Então a gente tem que pensar em como que a gente encontra isso. A forma mais comum, mais fácil também, é pensar numa gaussiana, na distribuição de probabilidade. A gente tem aí na teoria, né, que a média dos valores de variáveis aleatórias independentes, quando elas assumem muitos valores, então quando a gente tem uma base de dados bem grande, tende a seguir a distribuição normal. O que isso significa? Significa que a média é o ponto central, e esse ponto central, ele vai ter uma variância, né, um desvio padrão positivo e negativo. Então a gente tem lá a média de 41,6, por exemplo, e tem um desvio padrão de 11,9, quer dizer que se eu aumentar aqui, ó, 11,9 com 41,6, que vai dar 52,5, né? Se eu não estou doido, 52,5 e reduzindo também 11,9, eu vou ter aqui, ó, quase que 70% dos dados do meu conjunto, da minha base de dados, concentrados nessa variância. Ah, se eu considerar mais um desvio padrão, então em vez de 11, 22, né, e ir até o segundo desvio padrão, eu tenho 95% dos meus dados. Ah, beleza. Tendo isso em mente, então, eu consigo identificar que o normal é que os meus dados estejam aqui, né? 95% dos meus dados. Se eu quiser um pouco mais de precisão, eu posso ir até 3 desvios padrões, que vão levar em consideração que 99,73% dos meus dados, eles devem estar dentro desse desvio padrão pós e antimédia. Com isso, eu consigo verificar, se alguém fugir dos meus 3 desvios padrões, é alguma coisa que está muito errado. Então, eu não posso levar esse valor para minha análise. Eu preciso saber o porquê que ele está fazendo isso. E aí sim, a gente utiliza, então, uma identificação bem simples, né? Por exemplo, um for e um if bem tranquilos aqui, ó. Basta que a gente pegue, então, com o NumPy, que a gente já aprendeu, encontre qual é a média, desvio padrão dos valores que a gente está lidando, e pega esses valores de média e desvio padrão e verifique se cada um dos valores do conjunto de dados que eu tenho, né, então, para cada V dentro dos dados, para cada valor dentro dos dados, se esse valor ele ultrapassa o desvio padrão dos meus dados multiplicado por 3, né, então se eu tenho aqui 3 desvios padrões, mas na verdade essa informação aqui, ela poderia tá de forma mais clara, assim, né, ó. E média, ou np.min, dos meus bases de dados mais 3 desvios padrões, ou menos 3 desvios padrões, e aí sim eu teria, então, uma verificação completa, né? Mas, enfim, se eu tenho aqui uma verificação simples como essa, eu já consigo ter uma identificação dos valores que fogem da normalidade. Por exemplo, ó, plotando aqui um box plot, né, utilizando o Seaborn, que eu falei que a gente começaria a ver, mas com o tempo, né, que é outra biblioteca para plotar, visualizar a informação, a gente consegue fazer um box plot com uma linha aqui, né, bem simples, né, passar só os dados para o Seaborn, né, sns.boxplot. Eu consigo visualizar que existem pontos, ó, que fogem completamente da minha normalidade. Os meus pontos, os meus dados, eles estão concentrados aqui, ó, dentro dessa barra, e essa barra, ela está aí comprimida entre, sei lá, 5 e 38, 35 aqui, por exemplo. Significa que eu tenho valores aqui acima de 80, 2 valores acima de 80 e um valor abaixo de menos 40. Por quê? Esses valores são interessantes. O que aconteceu para existir esses valores? Eu posso identificar um erro de digitação, ou eu posso também identificar que esses pontos eles têm alguma coisa que vão me ajudar a fazer análise. Então a gente já está fazendo análise de dados a partir do momento que a gente começa a pré-processar os nossos dados. Identificar as discrepâncias é um início da análise de dados. Outra coisa que a gente costuma fazer nas análises, nas bases de dados, para deixar ela bonitinha para o nosso algoritmo, é a normalização.
Na normalização de dados, a gente simplesmente vai trazer essas informações para uma escala reduzida. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem lá na nossa base de dados um atributo que está nas casas aqui dos 40, né, das dezenas, um que está nas quase centenas, enquanto a gente tem atributos que estão na casa dos decimais aqui, abaixo de 1, a gente tem aqui classes, né, de valores ou intervalos muito distantes. E aí, se a gente lidar dessa forma, a gente mata a evaporação do pitch aqui. A gente não leva ela em consideração, porque ela vai ser sufocada pelos outros. Colocar todos esses valores dentro de um mesmo intervalo é uma estratégia muito inteligente. E como que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso por meio da normalização. Geralmente, a gente faz uma normalização entre os valores de 0 e 1. Então, todos os valores são convertidos para o mesmo intervalo, 0 e 1. Lógico que a gente vai ter ainda a representatividade dos dados, né, porque a distância entre eles vai ser respeitada, só que em escala menor. Então, a gente está reduzindo todo mundo para a mesma escala, ou seja, normalizando. Isso a gente faz por meio da biblioteca do sklearn, que a gente vai conhecer ela um pouquinho. Dentro do nosso pacote sklearn, a gente tem a classe pré-processing. No pré-processing, a gente tem aí o método normalize. E basta que a gente passe, então, essa lista, né, para a nossa função normalize, e ele vai trazer para a gente os valores que eram 1, 12.1, 14.5, 2.1, 1.8, em escalas diferentes, todas normalizadas para a mesma escala. Bom, o que acontece aqui, né? Se você observar o nosso 14.1 aqui, ó, ele tem um valor mais alto, né? E o nosso 1.0 continua tendo o valor mais baixo. Então, a distância entre os valores é respeitada. Só que agora a gente colocou todo mundo dentro da mesma classe de intervalos aí, né? Tudo dentro de 0 e 1. E aí a gente consegue ser mais justo quanto ao resultado que a gente vai gerar. Outra estratégia muito utilizada também é a binarização, que nada mais é do que converter valores de um atributo, né, em valores binários. Lembra? A gente já viu lá como que são valores binários, é 0 ou 1. E aqui a gente passa um threshold. Esse threshold é um limiar, né, na nossa função binarize aqui, ó, que a gente vai dizer o seguinte: eu tenho uma base de dados, que ela é chamada de entrada bruta, ela tem valores de 1, 12, 14, 2 e 1, igual a gente fez ali. Dentro do meu sklearn pré-processing, eu tenho aí o método binarize. Esse método, então, a partir desse threshold, ou seja, tudo que ultrapassar 1.9 é considerado 1. Tudo que ficar abaixo de 1.9 é considerado 0. Então, sempre que eu encontrar um atributo como altura, peso, distância, algo do tipo que vai ter valores contínuos e que é mais difícil processar valores contínuos do que valores binários, eu posso aplicar um processo de binarização para garantir que o meu algoritmo trabalhe mais rápido. Porque aí ele vai ter lá, então, 1, 2 e 3, por exemplo, e resolveu. Aqui no Binarize a gente consegue passar também o número de bins, né? E aí a gente consegue dizer se a gente quer, por exemplo, mais uma binarização, enfim, dá para a gente fazer algumas outras combinações, mas 99% das vezes a gente utiliza ela dessa forma aqui. O transform é só para aplicar a binarização, né? Então a gente cria um pré-processador aqui, ó, com um threshold 1.9, e aí a gente fala que a entrada binária vai ser o nosso binarizador, que a gente criou, o pré-processador, ponto transform, então eu vou transformar o dado, que dado? Entrada bruta. E esse binarize, ele traz essa configuração aqui, né, ó, de threshold 1.9. Outra estratégia muito famosa e utilizada é a discretização, que nada mais é do que pegar esses valores que estão contínuos e converter para discretos. Então, aqui, a gente trabalhava com 2 valores apenas, né? Por mais que a gente possa fazer processos encadeados, como eu falei, de binarização, a gente trabalha com 0 e 1 sempre. Na discretização, eu posso ter valores diferentes. Eu posso ter aqui 0, 1, 2, 3, 4, de acordo com classes ou grupos de valores. E aí, tudo segue do mesmo jeito, né? Só que o método que eu vou usar agora é o kbin discretize.
Esse K-bin discretize aqui, ele traz para a gente uma partição dos dados, né, em grupos. Quantos grupos? Bom, eu vou indicar. O N-bins vai ser a quantidade de grupos que eu vou dividir o meu dado. Vai ser em escala ordinal, que eu estou trabalhando aqui, porque vai ter ordem, né? O 0 vai ser menor do que o 1, o 1 vai ser menor do que o 2, porque eu coloquei só 3, mas eu poderia ter 5, 10, 20 grupos aqui, igual a gente fez no histograma lá no passado. Vou fazer uma estratégia uniforme, então vou dividir, vou ser o mais justo possível e colocar a mesma quantidade de valores em cada grupo. E aí, aqui eu poderia mudar a estratégia também e definir os intervalos, tá? Dá para a gente definir os intervalos, não ser uniforme, porque às vezes eu quero considerar que até 1,70 m, por exemplo, eu tenho pessoas baixas, de 1,70 m a 1,80 m, média, e de 1,80 m para cima, alta. Então, se eu levar em consideração que eu tenho pessoas de 1,40 m até 1,70 m, são 30 centímetros de diferença, enquanto do médio para o alto são 10. Então, eu posso indicar os intervalos aqui também, igual no histograma lá. E fez o mesmo processo, utilizou o transform. Eu tenho aqui, ó, então, 3 bins, né? O 0, o 1 e o 2. Então, os valores altos, ó, como o 12.1, o 14.5, o 222, são valores 2. Enquanto os outros, né? Aqui também tem mais um 6, ó. O 6 foi considerado 2 também. Ah, mas daqui eu acho que não é desses dados, não. Foi confuso. Daqui eu estava 60 e eu tirei screenshot errado. Mas aí ele divide, então, de forma mais justa. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Não foi tão justo assim, né? Mas ele fez a divisão da forma que ele achou mais justa. Seguindo, então, a gente utiliza essas técnicas todas, né, sempre nos nossos algoritmos, e os nossos algoritmos vão fazer aquilo que a gente estava comentando, que é, a partir de um conjunto de dados, aplicar aí um modelo de aprendizado, né, e esse modelo de aprendizado é o que a gente vai chamar de minerador, né, e esse minerador vai trazer um resultado, que é, esse resultado vai ser verificado, se foi aceito ou se não foi aceito. Quando a gente tem isso, a gente tem o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Quando a gente não tem isso, ou seja, essa estratégia de a entrada fornecer também qual é a saída esperada, ou um ser humano que vai lá considerar isso daí, se está certo ou se está errado, a gente tem uma estratégia de aprendizado não supervisionado. Mas isso daqui vai ser tema da nossa próxima aula, tá? Que é a descritiva. Por enquanto, a gente está fazendo só a estratégia supervisionada. Então, como eu falei, a não supervisionada ela vai trazer um conhecimento que ninguém tem ainda. E aí a gente vai ter que confiar nisso daí. Para confiar nisso daí, a gente tem que seguir os processos do KDD, porque eles trazem garantia de que essa informação que está sendo gerada, ela é confiável. Por isso que a gente tem que entender que esse pré-processamento de dados, que aquelas estratégias que a gente viu do KDD são importantíssimas. Aí a gente tem os algoritmos, né? Os algoritmos que a gente vai conhecer, que são de classificação, que são quando a gente descreve um grupo, regressão, quando a gente fala sobre valor numérico, agrupamento, descoberta de padrões e regras de associação. Então, hoje, se tudo der certo, deixa eu ver o nosso horário aqui, ó, ainda tem um tempo para a gente falar sobre pelo menos a classificação. Aí a regressão ela é automática junto à classificação, e aí na nossa próxima aula a gente fala sobre agrupamento e regras de associação, que também incorporam descobrimento de padrões. Na classificação, a gente tem que fazer aquilo que a gente já também sabe, né, que é intuitivo, ou seja, colocar grupos, colocar marcações, colocar identificadores em itens semelhantes. A gente faz isso, por exemplo, separando lixo. E aí, se a gente faz isso separando o lixo, a gente tem aí regras na nossa cabeça que vão indicar para a gente o que é plástico, o que é metal, o que é orgânico, o que é papel. E você não está prestando atenção no que você está fazendo, mas o seu subconsciente está. Você está fazendo coisas que você aprendeu num dia, num passado, e que você utiliza o tato, o olfato, a visão, vários sentidos para identificar. Então, você tem características mais importantes e você aprendeu num passado que o plástico e o metal podem ser muito parecidos, mas você consegue responder
talvez, né, o que é plástico é metal por meio do tato. Então, existem algumas coisas que você vai identificando como mais importantes para determinados grupos. E é essa a ideia da classificação. Cada grupo pode ter o seu conjunto de características que é mais importante, igual o salmão, igual o atum que a gente viu. E a gente só vai conseguir identificar de verdade o que são características importantes se a gente respeitar a base de dados, se a gente fizer esse processamento, né, o pré-processamento, de forma justa, se a gente tratar o dado antes de aplicar qualquer técnica. Então, como eu falei, a gente vai construir, então, um modelo de classificação e colocar ele à prova, né, para gerar um resultado de acordo com o conhecimento do passado. O primeiro algoritmo que a gente vai ver é o Naive Bayes. O Naive Bayes, ele se embasa em probabilidade. A probabilidade dele é feita para cada um dos atributos quanto ao resto da base de dados. Ele é considerado ingênuo, né? O nome dele é naive, porque ele não leva em consideração que os atributos podem ter correlação. Então, esse daqui é um baseline que a gente chama. Sempre que você for fazer uma estratégia nova, você pode levar em consideração o naive Bayes, por exemplo, para comparar o seu resultado. E se o seu resultado superar o naive Bayes, você já tem um algoritmo que está trazendo informação, que está trazendo contribuição. Se você não superar o naive Bayes, volta e começa de novo, porque ele é o base, né? Se você está errando mais do que o mais ingênuo que tem, você não fez alguma coisa certa. Então, ele é simples, ele é de construção rápida, a gente precisa de poucos dados para treinar ele, mas a grande maioria dos problemas tem sim dependência entre variáveis, né? Como a temperatura média lá que eu falei para vocês. Então a gente tem que levar isso em consideração, que ele desconsidera a relação entre os atributos. A ideia dele é bem simples, né? Ó, é a probabilidade de alguma coisa ser verdade, dado que eu tenho uma informação real. Então, se eu posso dizer assim, qual é a probabilidade de dar o 15 na Mega Sena, sendo que eu sei que já deu 13? Ou qual é a probabilidade de chover, sabendo que ontem fez muito calor? Então, eu tenho uma informação, que é o B, essa informação eu já sei, né, que ela aconteceu, e aí eu vou levar em consideração ela para poder descobrir uma probabilidade atual. A ideia aqui é a seguinte, qual é a probabilidade de ser plástico, dado que eu sei que ele é azul? Então, levando isso em consideração, eu consigo chegar, por meio dessa fórmula aqui, que a gente vai ver ela agora aí para frente, num valor de probabilidade. Aí eu trouxe aqui um exercício, né, desse mais clássico que a gente tem, que é uma base de dados de jogo de tênis, né? Então vamos supor aí que alguém que joga tênis registrou todos os dias, então cada linha é um dia de jogo, e observou que tinha um aspecto ensolarado, temperatura, umidade, vento, e se foi um bom dia no jogo de tênis dele ou não. Bom, com essas observações, que totalizam 14 aqui no nosso exemplo, ele consegue ver, então, quando que foram os bons dias, né? Bom, eu sei que foram bons dias quando eu tive... Vixe, eu preciso pensar agora na combinação de atributos. E quando você começa a ver que não dá para você tirar essa informação, simplesmente olhando, você precisa do auxílio de um algoritmo. E o nosso algoritmo vem para fazer isso. Trazer probabilidades, né? Então eu consigo visualizar aqui, ó, que eu tenho de toda a minha base de dados, 9 dias foram bons. 64% dos dias que eu observei ou que eu joguei bem. 36% dos dias são não. Então eu não tive um bom jogo nesses dias que estão marcados em vermelho aqui. 9 do 14 e 5 de 14. Beleza, já tenho minha primeira medida. Levando em consideração, por exemplo, o aspecto, eu acordei e falei, hoje está ensolarado, qual é a chance de ser um bom dia? Bom, aí o meu Naive Bayes começa a trabalhar, porque eu acabei de fazer uma pergunta sem perceber que eu quero saber a probabilidade de ser um bom dia, dado que eu sei que está ensolarado. Com essa afirmação, eu consigo então montar a minha fórmula, né? Ó, eu quero saber se é um bom dia, dado que eu sei que está ensolarado. Eu sei essa informação e eu quero saber essa. Então, basta que eu monte uma tabelinha dessa forma aqui, ó. Quando o aspecto está ensolarado, tive 2 dias bons, ó. Ensolarado, aqui, ó, 2 dias bons contra 3 que não foram bons, ó. 3 não. 1, 2, 3. E eu não tenho mais dias ensolarados. Dias nublados, quantos dias eu tive, ó? 1, 2,
3, 4 dias nublados. Desses 4, 1 foi bom, 2 foi bom, 3 foi bom e 4 foi bom. Então eu tenho que 4 dias foram bons e nenhum dos dias foi ruim quando estava nublado. Já estou trazendo uma informação que eu não tinha nitidamente, né? Então eu já estou levantando informações a respeito da base de dados. E aí monto essa tabelinha e vou ter algo parecido com isso. Para cada um dos valores do meu aspecto, se foi um bom dia, se não foi, o somatório e as probabilidades. E aí basta que eu substitua na fórmula, né? Então a probabilidade de ser um bom dia de jogo, dado que eu tenho uma informação, pode ser a probabilidade de ser um bom dia, dado que faz sol, é a probabilidade de sol, é a probabilidade inversa, né? A segunda fórmula, dado que foi um bom dia, multiplicado pela probabilidade de ser um bom dia, dividido pela probabilidade de ser sol. Aí, ó, por mais confuso que isso daqui possa ser, é só pegar aqui na nossa tabela e substituir, né? Ó. Então eu tive aqui a probabilidade de ser sol no dia que eu sei que foi bom, foram 2 dias, né, ó, no sim aqui, do total de 9 dias que foram bons, ó. 2, 4, 3 são 9. Então, 2 desses dias foram de sol. Então, 2 sobre 9 multiplicado pela probabilidade de ser sim, dividido pela probabilidade de ser sol. Probabilidade de ser sol, 5 sobre 14. Probabilidade de ser sim, 9 sobre 14. Então, eu substituo os valores e chego a uma probabilidade final, que traz para mim a seguinte informação. De acordo com o que o meu algoritmo conhece do passado, 39% de probabilidade de ser um bom dia para jogar tênis, visto que faz sol. Então, sabendo que eu abri a janela e vi sol, eu consegui chegar a uma probabilidade de 39% para dizer que vai ser um bom dia de jogo. Bom, 39% para mim é baixo, então eu acho que eu nem vou jogar, porque eu não vou ter um bom rendimento. E aí pronto, você acabou de aplicar um algoritmo de classificação de dia, se o dia é bom ou é ruim. Então a classe é a probabilidade do jogo, né, sim ou não, de acordo com características do passado. Mas como eu falei, o Naive Bayes, ele é ingênuo. Ele não leva em consideração, por exemplo, que a temperatura e a umidade podem se correlacionar. Então eu posso ter uma análise um pouco comprometida quanto a isso. Mas às vezes eu não sei o que são esses atributos aqui. Como eu falei, às vezes a gente pega uma base de dados que está assim. Cadê? Aqui. Que só tem valores, né, com códigos. Então o Naive Bayes pode trazer para mim algum tipo de informação. Então aí basta que eu analise para cada um dos valores que eu tenho, qual é a probabilidade, para cada informação que eu tenho, qual é a probabilidade, e se eu quiser combinar esses valores, eu posso fazer a média das probabilidades. Então aqui, por exemplo, a gente achou que, sabendo que fez sol, eu tenho 39% de chance de ter um bom jogo, e se eu souber que, além de sol, está quente e a temperatura, a umidade está normal, eu faço a probabilidade de cada uma dessas informações que eu tenho e faço a média deles três. Assim eu consigo, então, chegar a uma probabilidade final. Esse é o algoritmo Naive Bayes. É o primeiro classificador que a gente tem contato. Ele é muito útil, muito bom. E ele, como eu falei, serve como baseline para várias outras estratégias. Para a gente implementar ele é bem fácil, né? Então a gente tem aqui, ó, simplesmente dentro da nossa biblioteca sklearn, que é a biblioteca que a gente vai conhecer durante esse módulo, do módulo de Machine Learning, dentro dela o algoritmo Naive Bayes, né? E a gente tem aqui, ó, quando está lidando com dados contínuos, o gaussiano. Então é Gaussian NB. Quando a gente está lidando com valores discretos, a gente trabalha com o Discrete NB, né? A gente vai ver 2 exemplos dele, mas é só para a gente identificar que valores contínuos é o gaussiano, tá? E aí eu tenho aqui assim, ó, os meus dados e as classes. Então, como se eu tivesse aqui, ó, aspecto e classificação. Um array, né, ou uma sequência, um NP array, com valores para os meus dados e quais são as classes. Então, eu sei que quando o meu aspecto, por exemplo, ele assume valor 1.8, é yes. Quando assume 2.1, é yes. Mas quando ele assume 1.86, é no. Quando ele assume 1.52, é no. Independente do que seja. Poderia ser 1 e 0 aqui também, tá? E aí, para fazer o meu Naive Bayes funcionar em Python, basta que eu faça o seguinte.
que eu crie um objeto classificador do tipo gaussiano NB. Então, Gaussian NB, criei um classificador, um objeto, e esse objeto vai ser treinado por meio da função fit. Então, dentro do sklearn, todos os classificadores e algoritmos vão ser treinados por meio dessa função fit. Essa função fit pede dois parâmetros, né? Ela pede qual é o conjunto e qual é a classe. Então, a gente passa ao mesmo tempo um valor e qual é a classe esperada. Lembra que a gente viu lá no começo, né? A gente vai fornecer para ele o dado e a saída esperada. Com o dado e a saída esperada, o meu classificador agora ele está treinado. Então, ele é um modelo. E esse modelo pode começar a fazer agora o que a gente chama de predição. Se eu passar um valor para ele aqui, ó, 1.42, basta que eu chame então a função, né, o método predict do meu objeto classificador, e ele vai trazer para mim um valor. Ele vai trazer para mim uma probabilidade, a probabilidade de ser yes e a probabilidade de ser no. Então, para implementar, basta que a gente faça isso, né? E aí só troca o nosso dado aqui e a classe esperada para algo parecido com isso. Então, para cada informação, eu tenho que ter no correspondente, né, em outra lista, em outro array, uma informação da classe. E é assim que eu construo o meu modelo de aprendizado. Esse é o classificador mais básico, como eu falei, mas o mais usado, o mais famoso, é um classificador por meio de árvores. Uma árvore, né, para todo mundo que já viu um pouco de programação, na programação a gente tem umas definições da raiz, que é o começo da árvore, os nós internos, que são aí os emaranhados dentro da árvore, e as folhas, que são os últimos valores, lá embaixo. Só para a gente entender por que chamam isso daqui de árvore, tá? É uma técnica mais difundida entre todas, e ela é basicamente uma construção de regras se, então. Se o que, então o que. Se, por exemplo, é verde e amarelo, então e azul, então é bandeira do Brasil. Então eu tenho se, e, então. Ou seja, eu tenho um conjunto de regras. Cada e desse daqui mostra para a gente uma operação lógica entre um caminho da árvore, né? Então eu tenho a árvore com um caminho aqui e cada nó que eu passo interno aqui dentro, eu tenho uma verificação lógica. Com isso daqui, eu posso concluir, então, que essa pipoqueira, ela é a bandeira do Brasil. Isso daqui é para mostrar para a gente que o classificador, ele, assim como na vida real, a gente não acerta sempre, né? Então a gente vai pensar em estratégias de como que a gente pode medir a eficiência desse classificador e talvez colocar mais treinamento nele, precisar de mais bases de dados. Mas mesmo assim, o nosso classificador vai errar. Então a gente não precisa se preocupar com isso, a gente só precisa tentar manter a menor taxa de erro possível, tá bom? Então a nossa regra fica parecida com isso, por isso que se chama árvore, né? Então a gente parte da raiz, o nosso dado ele é verificado quanto à primeira cor que é identificada no nosso objeto. É branco ou é verde? Então eu posso ter duas possibilidades. Ah, é verde. Ah, se é verde, então eu não tenho mais outras duas possibilidades, eu tenho uma só. Ah, é amarelo, a próxima cor, ok. E a última cor, a cor 3, ela pode ser azul ou preta. Então, segundo a construção das minhas regras aqui, se eu conseguir caminhar por aqui e chegar a este ponto, eu consigo concluir que é um valor que representa as cores da Jamaica. Se eu chegar neste ponto aqui, eu consigo concluir que é as cores do Brasil. Se eu vir para o caminho de cá, eu consigo chegar à conclusão que é a bandeira do Japão. Então, esse daqui é um modelo de treinamento ou modelo de aprendizado que foi construído pelo nosso algoritmo em formato de árvore. A partir disso daqui, todo dado que chegar novo, eu tenho lá 3 cores. Cor 1, a cor 1 é verde, e a cor 2 é amarelo, e a cor 3 é preto, Jamaica. Então a classe é Jamaica, não é mais yes ou no. Eu posso dizer que ela é Jamaica. Então a gente consegue ver que o Naive Bayes ele trazia para a gente uma resposta yes e no. O classificador por árvores, ele traz para a gente, por meio dessas regras aqui, ó, desse conjunto de regras, uma estratégia que vai trazer para a gente não só 2 valores, yes e no, pode trazer quantos eu precisar. Todos eles aqui, né, ó, categorias, todos eles classes, tá bom? Então, ó, se verde e amarelo e azul, então bandeira do Brasil. Se verde e amarelo e preto, então bandeira da Jamaica. E se branco e vermelho, então bandeira do Japão. Esse daqui é o nosso classificador em formato de árvore. E para a gente achar
quais são os atributos que são mais importantes. Aí, o nosso classificador, ele lança a mão de uma estratégia chamada entropia e ganho de informação. A ideia do classificador, eu não vou entrar nessas fórmulas, tá? Para não deixar ninguém cansado nesse momento, porque não acho que é o nosso intuito. Mas o que a gente precisa saber é que ele vai observar qual é a mistura dos valores dentro da minha base de dados, o quanto eles estão distantes uns dos outros, dentro dos atributos, né? Então, por exemplo, eu tenho aspecto, temperatura, vento, cada um deles é utilizado para a gente ver a entropia dos valores que ele assume, né? Qual que é a distância entre os valores, qual que é a distribuição, tem muito quente, pouco frio, tem muito normal, pouco frio e nenhum quente. A entropia traz para a gente essa mistura. E o ganho de informação é uma medida que leva para a gente a seguinte estimativa, né? O quanto esse atributo é bom para a gente fazer uma classificação só pensando nele. Então, se eu olhar a minha base toda, a temperatura, por exemplo, ela tem um ganho de informação que vai indicar para mim qual que é o poder dela dentro do processo de classificação. Então, essas daqui são as estratégias também da gente identificar a importância das características, só que de uma forma mais estatística, mais formal. Voltando para o nosso exemplo aqui, então cada um dos atributos vão ser observados quanto à sua entropia e ganho de informação, para saber qual desses atributos aqui é o primeiro da minha regra, para saber qual que é a cor 1 aqui, por exemplo. Então, eu preciso pensar em qual é o mais importante para chegar logo na classificação, para que essa árvore não fique grande demais, para que eu não tenha muitas regras. E eu consigo identificar quem é a primeira pergunta que eu vou fazer por meio do cálculo da entropia e do ganho de informação. Então, pulando as matemáticas aí que a gente vai ter, nós temos lá 14 registros, 9 sim, 5 nãos, que a gente já viu. A gente descobre que a entropia do sistema, ou seja, a mistura dos valores é de 0,940. Beleza, esse valor para a gente aqui é só um valor de mistura. E aí eu vou verificar o ganho de informação do aspecto, do atributo temperatura, do atributo vento, do atributo umidade, e identificar qual deles vai fazer eu chegar mais rápido na classificação, qual deles deve ser a minha primeira pergunta. Então eu verifico lá, ó, primeiro ganho de informação do aspecto, então eu descobri que é 0,97. Aí eu faço o ganho de informação da temperatura. Vamos lá, aí, ó. Então eu tenho aqui da temperatura, do vento, e aqui é da umidade, né? Tem um que está furado aqui que eu escrevi errado, desculpa aí por isso, gente. É umidade. Então, sabendo com essas informações aqui, qual é o maior valor? Então, o maior valor é o aspecto. Logo, eu consigo concluir que ele deve ser minha primeira pergunta. Essa minha primeira pergunta vai ser a cabeça lá, né, a raiz da minha árvore, porque ela vai levar eu a uma classificação bem mais rápida do que se eu colocar qualquer outro desses aqui. Se eu coloco o vento, por exemplo, que tem aqui um ganho de informação médio, que não é o menor, mas não é o maior, pode ser que eu precise de mais perguntas para concluir, para chegar a uma classificação. E se eu colocar aspecto, eu vou precisar de menos perguntas, então o meu modelo fica menor. Eu consigo uma configuração mais eficiente. E aí, ganho de informação aspecto, coloco o aspecto lá na raiz como a primeira pergunta. Então, assim que eu começar, chegou um dia novo, hoje o aspecto está nublado e a temperatura é fria. A primeira coisa que eu vou fazer é aspecto que é nublado, então eu vou pegar esse caminho aqui. E aí eu preciso agora identificar quem é que vem aqui no sol e quem é que vem aqui na chuva. Como que eu faço isso? Eu não, né? O algoritmo. Ele vai lá e remove aspecto da base de dados, então ele risca o aspecto e faz o cálculo de novo. Então ele tenta encontrar agora qual é o ganho de informação dos outros atributos, sem levar em consideração aquele que era o mais importante, o aspecto. E aí ele vai descobrindo os próximos, e os próximos, até que ele consiga construir uma árvore. Então, ó, ele remove todo mundo que era lá do aspecto que foi verificado, né? Porque eu estou olhando nublado, então o nublado não existe mais aqui, e aí eu levo em consideração isso para construir o meu próximo nó. Bom, coloquei aqui para a gente ver no Weka isso daqui, porque eu não sei se todos conhecem, mas o Weka é uma ferramenta de mineração muito importante. Ela pode ser encontrada nesse site aqui, ó, do Waikato, da faculdade, não lembro de onde que é, acho que é da Nova Zelândia. Deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui. Este site, este símbolo, então vocês podem fazer o download do Weka clicando aqui.
Ele é uma implementação em Java bem fácil da gente executar, praticamente 2 cliques, ou então para quem estiver no Linux, basta utilizar o .barra para executar ele, né? Deixa eu finalizar aqui, porque eu estava executando ele. E aí, ó, ele abre, né, uma implementação em Java bem fácil. A gente tem vários modos, mas a gente vai mesmo trabalhar com o Explorer, que o Explorer é o utilizador, é quem quer usar para poder fazer análise. Clicando nele, ele traz essa estratégia, essa ambiente para a gente, onde a gente pode clicar em Open File para carregar a nossa base de dados, e eu vou carregar essa mesma base de dados que a gente trabalhou ali, ó. Dentro da pasta do Weka, a gente já tem ó, uma pasta chamada Data, e esse Data traz para a gente algumas bases de dados para a gente trabalhar. Essa que a gente está trabalhando agora é a Weather, tá vendo? A Weather, que é tempo, né, clima, traz para a gente exatamente aquilo, ó, o aspecto, outlook, temperatura, umidade, vento e play, que é a nossa classe. Se é um dia bom ou ruim. Olha lá, 5 dias bons desculpa, 9 dias bons e 5 ruins. Do mesmo jeito que a gente acabou de visualizar ali, né? Aí, falando em visualizar, eu posso clicar aqui em Visualize e eu posso verificar também as correlações entre os meus atributos, ó. Então, ó, play, né, sim ou não, qual que é a relação que existe com aspecto? Então, eu tenho mais dias bons do que ruins, levando em consideração o aspecto. Se eu observar aqui, por exemplo, que existe alguma classe como essa daqui, ó, umidade. Umidade tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos azuis, que são sim, e somente um ponto no. Então eu sei que o aspecto e a umidade tem uma relação aqui bem interessante também, tá? Então assim eu consigo começar a identificar algumas características entre as combinações ou as correlações entre os meus atributos. Se eu clicar em Point Size aqui, ó, arrastar, eu consigo aumentar o tamanho da bolinha, só para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Voltando então aqui, a gente carregou a base de dados, ó, a nossa classe é o Play, né, ó, tá aqui marcada. A gente vem aqui, ó, na aba Classificação, que é a primeira estratégia que a gente está trabalhando. Se você clicar em Choose aqui, ó, vamos voltar aqui, Choose para escolher uma estratégia, tem uma aba chamada Base. Base traz para a gente, ó, o Naive Base, que a gente acabou de conhecer. Clicando no Naive Base, a gente vai clicar em Start. Esquece tudo isso aqui primeiro, só para a gente entender como é que isso daqui funciona. Clique em Start, ele vai trazer para a gente, olha lá, um relatório de tudo que aconteceu. E aí ele vai trazer para a gente ó, as classes sim, as classes não, 63% de probabilidade de ser sim, 38% de ser não. Descendo aqui, a gente tem então o nosso classificador, ó, verificando quantas instâncias acertou. Ele acertou, então, 57%. E ele errou 42%. Note que, olha só, o nosso classificador não é dos melhores, né? Mas ele já traz para a gente uma ideia, né? Ou pelo menos uma classificação prévia. E quando eu vejo uma classificação baixa, assim, e eu sei que o meu Naive Bayes ele desconsidera a correlação entre os atributos, logo eu já sei que ele não é um dos melhores para essa base de dados. Então eu posso pensar em outro. Que outro eu poderia pensar? Bom, eu poderia pensar na árvore, que eu acabei de mostrar também. Então, aqui, ó, no nosso Choose, novamente, nós temos uma aba chamada Tree. E o Tree vai ter aqui algumas árvores, mas essa que a gente acabou de conhecer, do ganho de informação, é essa J48 aqui, ó. Ela também é conhecida como C4.5, tá? Então, tem até aqui, ó, do Queenland. Ó, não vou conseguir passar o mouse em cima, mas está escrito aqui embaixo. Aqui, ó. Não vou conseguir. Enfim, está escrito ali, ó, C4.5 do Queenland, foi criada em 93. Selecionei ela aqui, vou dar Start mais uma vez, e agora ela fez a mesma coisa. Note que ela acertou 50%, foi pior do que a minha Naive Bayes. Então essa configuração da árvore não foi tão boa, mas vamos dizer que a gente conseguiu uma árvore boa aqui. Depois que a gente executou isso daqui e acertou, né, uma quantidade, uma configuração legal, uma base de dados que foi bem tratada e tudo mais. Se você clicar aqui ó, na visualização que a gente tem, com o direito, e clicar em Visualize Tree, olha que legal, ele vai trazer para a gente uma visualização da árvore que a gente estava construindo lá. Ó. Aspecto em primeiro lugar,
E aí, se o aspecto for ensolarado, você observa a umidade. Mas olha que interessante, se você tiver aspecto nublado, você já tem certeza que vai ser um dia bom de jogo. Então você conseguiu uma regra muito rápida. Essa árvore ela é muito boa para poder classificar dias nublados. Ela não é muito boa para outras coisas, mas para dias nublados ela é muito boa. Então assim a gente consegue começar a pensar um pouco sobre como que a gente faz uma classificação a respeito de dados. Se eu quiser voltar aqui e trocar de base de dados, basta que eu clique de novo no Open File. O ECA trabalha com o arquivo ARFF, mas ele trabalha com CSV também, tá? E JSON. Então, se você mudar para CSV, é que eu não tenho nenhuma base de dados, deixa eu ver. CSV. Acho que eu tenho aqui, vamos ver. Não sei se vai funcionar. Opa, não é dev, não. É docs. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Não está aqui meus bases de dados. Não está aqui, eu tirei. Mas, enfim, se eu tivesse aqui um CSV, ele abriria também, carregaria. Então, o ECA é muito bom para a gente ter uma visualização já logo de cara, para a gente entender um pouquinho sobre o nosso dado, sem muito trabalho. Foi bem rápido, vocês viram, para a gente fazer aqui uma visualização, né? Saindo do meu ECA aqui, vamos fechar tudo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Existem algumas coisas... não devia ter fechado o ECA. Existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Como? Qual é o tipo de treinamento que a gente vai fazer? Se vocês observarem ali no ECA, eu falei para vocês, a gente já vai ver sobre alguma coisa ali. Aquilo é o tipo de treinamento. Então, a gente tem aqui 4 estratégias. Uma delas é o mesmo conjunto, que é quando você vai treinar todo o seu modelo e depois você vai testar o seu modelo com o mesmo conjunto que você treinou, que não é recomendado, nem sei por que isso existe, para falar a verdade. Você pode particionar ele, então você pode colocar uma porcentagem para dizer que você vai treinar, por exemplo, com 70% e 30% dos seus dados não vai ser usado no treinamento, você vai testar com esses 30%. Você pode ter uma validação cruzada, que é o que a gente chama de folds, né? 10 grupos, por exemplo, vão fazer 10 treinamentos e 10 testes. Cada um desses treinamentos vai levar em consideração um conjunto. Então é assim, a base de dados ela é particionada em 10 partes, e uma dessas partezinhas ela vai ficar para o teste. As outras 9 vão para o treino. E aí você vai fazer isso 10 vezes, porque são 10 grupos, então são 10 treinamentos, e depois a média dos acertos é apresentada como resultado. Ela é muito boa, validação cruzada, mas ela ainda chega um pouco próxima do mesmo conjunto, porque você vai fazer uma média de tudo, né? Ela é muito, muito considerada especificamente com o valor 10 aqui. Mas, para você ter certeza mesmo, você pode utilizar o particionamento de 70%. E, por fim, a inserção independente, que é quando você pode informar 2 arquivos, né? Um para treino e um para teste. Volta aqui para o nosso ECA. Eu esqueci de mostrar isso, né? Ou melhor, não era para eu ter fechado. Vamos carregar nossa base de dados. Documents. ECA. Opa. ECA. Data. Aqui. E aí, ó, lá na nossa classificação, eu tenho aqui, ó, use training set, ou seja, o mesmo conjunto, vou usar o mesmo conjunto de treinamento para o test option. Eu posso, supply de teste, eu posso indicar um conjunto, então eu clico aqui em Open File, vou lá e pego um outro conjunto que vai ser só para o teste. Eu posso fazer o Cross Validation, ó, e falar aqui, vou usar 10 fold, e o Percentage Split, então eu posso dizer aqui, vou testar com 80%, vou treinar com 80% e testar com 20%. Vamos ver agora como é que muda o nosso resultado? Vamos abrir o J48. Tudo certo, a classe é o Play, percentage split, ele trouxe para a gente aqui, vamos ver, com 80%, ele errou tudo, ó, tá vendo?
Então, ele deu 100% de erro. Se a gente mudar para o cross-validation, ele já acerta 50-50. Se a gente mudar para o using train set, ele acerta 100%. Tá vendo? Dos 14, ele acertou 14. Então, tem essas considerações que vocês podem fazer para ir verificando qual que é a melhor configuração que você pode ter. O using train set não é bom, na verdade, né? Você pode usar o cross-validation 10 ou percentagem split aqui. E aí você vai testando valores, por exemplo, vamos deixar só 10% fora, 10% de 14 vão ser duas, né, instâncias só, e quando eu executo, olha lá, aqui ele continua errando, né? Se eu aumentar aqui para 95, vamos ver. Aí ele está errando ainda também, então ele não está muito bom não das pernas, viu? Com essa base de dados, mas a gente pode ir testando, né? E quando você chegar a uma classificação melhor, você vê aqui, por exemplo, essa que eu acertei 100%, então eu quero ver o modelo, Visualize Tree, e aí ele traz para você qual que é o modelo, qual que é a visualização da árvore. Essa que eu errei 100%, vamos ver. Olha lá, aí ele traz uma visualização, que pode ser igual, diferente, dependendo do teste que você está fazendo. Então, esses testes aqui são só para indicarem, né? Se a gente mudar para o Base aqui, ó, na Base, por exemplo, e usar 95%, ele continuou errando tudo. Será que eu abri a base de dados certa aqui? Vamos ver a numérica, se ela se comporta melhor. Em vez de valores nominais, numéricos. Lá, com numéricos, aí sim o Naive Base trabalha bem, né? Lógico, é por probabilidade. Se eu mudar para Cross Validation, lá, ele acertou 64%, com 10 folds. Vamos tentar com o J48. 64% também. E com porcentagem split recomendado, que é de 70 a 80, ele errou. Então, essa base de dados ela não é boa para ser trabalhada com o J48, ou seja, com a árvore. E a gente precisa pensar em outras estratégias. E é assim que a gente começa a selecionar o nosso modelo, qual o algoritmo que vai ser utilizado, como que a gente vai fazer, e assim por diante. E uma coisa interessante que a gente tem que ver aqui é isso aqui, ó. A matriz de confusão, que ela aparece aqui embaixo, ela traz uma informação para a gente que é o seguinte, ó. O yes e no são as classes, né? Dia bom e dia ruim, sim e não. E ela nada mais é do que o seguinte, ó. Quando ela foi classificada como A, na minha coluna aqui, ó. Então, o meu algoritmo classificou como A, ele deveria ser B, porque ele está marcado com 1 aqui, né? Então, uma ocorrência, ele errou, ele classificou como B, mas era A. E aí, se você observar na de baixo aqui, ó, quando era de verdade no, que é a linha de baixo, ele classificou como A. Ele classificou como yes, desculpa. E aí, classificando como yes 2 vezes, né, ele errou desta forma. Então, com a matriz de confusão, a gente tem uma ideia mais ou menos do que o nosso algoritmo está errando mais. No caso, ele está errando mais quando ele afirma que é yes, mas era no, na verdade, do que quando ele está afirmando que é no e era yes, na verdade. Então, ó, a linha, né, é o que é verdadeiro e a coluna é o que o algoritmo fez. Então, a gente consegue começar a extrair informações a respeito do desempenho do nosso algoritmo. Seguindo aqui, então, vamos lá. Em Python, a gente também tem uma estratégia. A gente tem o scikit-learn. O scikit-learn é a biblioteca do sklearn. E aí, deixa eu mostrar para vocês, já lá direto no nosso DeepNote, porque eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo que eu queria nessa aula. Aí a gente deixa para a próxima aula sem problema. Então, lá no nosso DeepNote, que eu disponibilizei para vocês, vocês vão ter aí algumas informações, né? Por exemplo, como que a gente faz, aqui são os tópicos que vão ser abordados nesse módulo, pré-processamento, classificação, regressão, agrupamento, identificação de padrões, o link da biblioteca. Aqui, como que a gente imputa valores, então tudo isso aqui é etapa de pré-processamento, né? Olha lá, sklearn.preprocessing, coloquei como nome ETL, só para a gente ter mais controle. Eu posso inserir uma constante,
eu posso inserir o valor mais frequente, eu posso inserir o valor de média, é só eu mudar o strategy aqui, de acordo com o que eu quero, né, para poder colocar valores onde eles estão faltantes na minha base de dados. Aí eu tenho aqui a normalização, que é aquela que eu mostrei para vocês, né, com essa fórmula aqui, então todos os valores vão ficar dentro do intervalo 0 e 1. Tem um exemplo aqui de binarização, convertendo para 0 e 1, que é exatamente aquele que a gente já viu no slide, né? Tem um exemplo de discretização, que é outro exemplo que a gente viu lá. E aí, carregando uma base de dados aqui do clima, por exemplo, eu posso selecionar os atributos, né, as colunas que eu tenho, posso fazer uma escala, então aqui tem um exemplo de escala, transformação, por exemplo, dos valores de temperatura de Celsius para Fahrenheit. A gente sabe que a fórmula é Celsius multiplicado por 1,8 mais 32, né? Então, para cada um dos valores dentro da minha temperatura, eu posso fazer uma escala, mudar ela de escala. Eu posso reduzir a escala, eu posso para poder deixar os dados mais justos, né? Todos eles trabalhando dentro do mesmo intervalo. Aqui, então, tem um exemplo daquela correlação que a gente aprendeu, né, na aula de Matplotlib. Por meio dela, a gente já pode conduzir uma estratégia de identificar quais são os atributos de maior interesse, maior correlação. Então, eu sei que aqui, por exemplo, ó, eu posso ter com muito pouca correlação dentro da minha base de dados Zoho, que são de características de animais, né? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. No Zoho eu tenho aqui, olha lá, o animal, o nome, se ele tem pelo, se ele tem pena, se ele tem ovo, bota ovo, se ele tem leite, se ele voa, se ele é conduzido por voo, pelo ar, se ele é aquático, se ele é um predador, se ele tem presas, enfim, espinha dorsal e assim por diante, né? Então, para cada atributo eu tenho aí se ele é 1 ou 0, se ele é presente ou não é presente. Tem alguns aqui, ó, que são categóricos, tá vendo? 2 e 4, então eu sei que não é só valor binário, mas não tenho nenhum valor nominal, não tenho nenhum valor contínuo, o que me dá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque essa base de dados está bem tratada, está bonitinha. Voltando para a nossa aula aqui, então, a gente pode ver qual é a correlação já entre os atributos e fazer uma seleção. Os atributos que têm muita correlação, eu já vou excluir um dos dois, né? Os atributos que têm muito pouca correlação podem se mostrar mais importantes para mim. E assim por diante. E note que não é tudo igual, né? Ó, se eu pegar aqui e trocar minha base de dados, então em vez de utilizar a Zoho, por exemplo, eu tenho uma de ataque do coração aqui, ataque cardíaco. Olha lá, eu sei que todos os valores aqui praticamente, eles estão muito correlacionados. Então, essa base de dados aqui, ó, ela já tem um comportamento muito diferente daquela que a gente tinha do zoológico. Se eu pegar uma base de dados climática, por exemplo, eu tenho algumas correlações e algumas pouco correlacionadas. Mas essas correlações que eu tenho são muito pequenas também. Então, eu posso assumir que quase nada aqui se correlaciona. É uma base de dados que eu posso explorar bastante coisa aqui sem precisar fazer muito tratamento. Então, aqui você já começa a ter uma ideia dos seus atributos, do que é importante, do que não é, o que você considera ou não. Descendo um pouco mais aqui, olha lá, ó, o exemplo do Naive Bayes, né? Então, o Naive Bayes, basta que eu chame na Scalearn Naive Bayes, importar o Gaussiano, passa um dado e as classes, né, para o treinamento, que se chama fit, aqui nosso treinamento chama fit, e aí depois usar a predição, predict. Então, ele trouxe para a gente que a classificação aqui, ó, é null, quando o valor é 1.42. Só que isso daqui é para valor gaussiano, para valor contínuo, né? A gente pode ter também o categorical. Então, o nosso categorical na Naive Bayes, ele trabalha da mesma forma, só que quando a gente lida com valores categóricos. Então, por isso que eu baixei aqui, ó, a base de dados do zoológico. Então, com a base de dados do zoológico, a gente pode, então, né, fazer aí, ó, usando o iloc, que o Felipe apresentou para a gente, pegar todo mundo menos a última coluna, que é a classe, pegar só a última coluna, que é a classe, e pegar todos os outros 17 atributos do 1 ao 17, exceto o 18º, né? E aí basta que eu chame, então, o meu classificador, igualzinho a gente fez ali acima, ó, igualzinho,
e utilize a função fit para treinar também. Ah, treinei, agora se eu passar um valor para ele, ó, e aqui eu não estou passando um valor, na verdade eu estou passando uma lista de valores, né? Então são várias linhas, da linha 1 até a linha 3, e ele faz várias predições para mim. Então ele trouxe para mim como resultado um array, ó, de 1 a 4. Então, como eu testei aqui, né, com 2 valores, ele trouxe para mim duas saídas. Vamos lá. Descendo um pouco mais, a gente, além deste classificador, a gente pode utilizar a Matplotlib, por exemplo, para dar uma analisada nos nossos dados, né? Então, só para a gente relembrar, eu coloquei essa mesma base de dados. Ah, não, essa é da Iris, né? A Iris é uma classificação de plantas, de flores, na verdade, para você classificar qual é a íris da flor, observando as características da imagem, comprimento, largura da pétala, comprimento da pétala. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Íris, blá, blá, blá. Iris.head. Vamos ver se ela vai trazer para a gente aqui. Só para a gente observar como que é a base de dados. Opa, comentei ela também que não devia, né? Não, peraí. É o data frame que eu criei. Data frame, olha lá, então a gente tem aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4 atributos e uma classificação, e a classificação textual. E para lidar com a classificação textual, aí eu criei aqui, né, ó, uma forma de converter ou de binarizar, de categorizar o texto, né? Então, a gente cria uma continuação aqui, uma sequência de cores, né? Nossas cores das classes, só para poder ficar bonitinho na visualização. E na hora de colocar aqui, cadê? No scatter, tá vendo? Eu coloquei o index, né? Então aí a gente tem os valores da nossa classificação. Então tem os convertido para valores aqui. Ao executar... peraí, que deu errado aqui. Não tem head no íris, tá? Que é o que eu estava fazendo, que tinha dado errado. Então aí a gente consegue só dar uma olhada, então, aqui, né, ó, para largura da pétala e comprimento da pétala, quais são a distribuição dos valores, né? Então eu tenho verde, azul e vermelho, cada um de uma classe, e aí eu consigo já ter uma visão aqui a respeito de alguma coisa que eu consigo extrair, né? Então eu sei que a classe vermelha aqui, que eu não plotei qual que é a classe, né, mas só colocar um legend, ele vai trazer para a gente aqui, ó, atributos que estão mais relacionados à largura, a comprimento da sépala pequenos, ó. Então, se eu tenho o comprimento da sépala abaixo de 5, por exemplo, a chance de ser de outras duas classes, que não a vermelha, já é quase nula, né? Então, já é quase garantido que vai ser da classe vermelha. E aí eu consigo já ter uma ideia do meu classificador, como é que ele atua. Mas para a gente ficar manipulando conjunto de dados, de teste e assim por diante, o sklearn ele provê para a gente também uma outra estratégia, que é o módulo Train Test Split. No Train Test Split, ele traz para a gente, por meio desse módulo, né, desse método, a divisão do nosso conjunto. Então, basta que eu indique para ele aqui, ó, qual é o conjunto, quais são as classes, né, então os dados e as classes, que devem estar divididos, óbvio, e se eu estou embaralhando ou não, para pegar eles embaralhados, né? E ele retorna para a gente 4 conjuntos de dados. O conjunto de dados de treino, os dados de teste, as classes que vão ser usadas no treino e as classes que vão ser utilizadas no teste. Então, se eu tenho lá um conjunto, por exemplo, ó, dados e classes, né? Os dados 1, 2, 2, 1, blá, 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 e eu faço um Train Test Split, ele traz para a gente aqui, ó, só os dados que estão neste conjunto, os das classes não aparecem. Já se eu verificar aqui, por exemplo, classes de teste, ele vai trazer para a gente somente o que vai para o teste, né? Por padrão, ele faz o split de 70-30 aqui. Então, para a gente, se não indicar qual que é o split que ele vai fazer aqui, ele já vai trazer 70-30. E para ele trazer exatamente a porcentagem que a gente quer, basta que a gente inclua, então, aqui, ó, o tamanho do conjunto de treino.
Então, se eu colocar train size e colocar 0,7, por exemplo, ele vai particionar em 70%. Se eu colocar em 8, ele vai particionar 80% para o treino. Então, esses primeiros dados aqui, né, ó, dados treino e classe treino, vai ter 80% do conjunto, enquanto os de testes vão ter só 30% do conjunto. E aí tem um exemplo do Naive Bayes funcionando com essa base de dados da Iris aqui também para a gente, né? Então ele gera lá um conjunto, na verdade, de classes e de predições. Então eu tenho aqui uma impressão do que foi predito pelo meu classificador, por meio do método predict, e o que ele deveria sair mesmo, né? Que é a minha classe de teste. A minha classe de teste ela vai ser um comparador, então eu consigo visualizar onde que ele errou. Ó, eu tenho um erro aqui, eu tenho que mais? Só um erro, então, do meu experimento que foi realizado. Mas, além disso, eu posso utilizar as árvores também. Então, ó, no sklearning, eu não tenho só o Naive Bayes, né? Eu tenho as árvores também. Seguindo o mesmo exemplo, o que eu preciso fazer aqui é, basicamente, criar uma árvore de decisão, né? Que é assim como ela é chamada. Coloquei o nome do meu objeto de C4.5 ou de C45, e o treino é feito por meio da função fit também, igual no Naive Bayes. Aí, ó, basta que eu faça o treinamento e eu utilize o predict depois, que vai dar certo. Mas nesse exemplo aqui, eu mudei. Em vez de utilizar o predict, eu coloquei o plot tree. Com o plot tree, ele automaticamente puxa lá o matplotlib e gera para a gente uma visualização da árvore, ó. Então aqui, igualzinho a gente viu no Weka, né? Só que a árvore ficou bem maior do que a gente tinha, porque a gente está com outra base de dados, a base da Iris aqui. Aqui é um outro classificador, que ele busca a vizinhança, né? E a gente vai ver mais detalhes dele mais para frente, quando a gente for ver agrupamento. Mas, na verdade, ele olha qual que é a similaridade, né? Ou o valor dos vizinhos para cada atributo. Então, eu tenho lá temperatura alta. Geralmente os atributos, as instâncias que são da mesma classe têm temperatura baixa. Então ele faz uma contagem de quais são as similaridades. Só está o exemplo dele executando aqui. E tem também o Random Forest. Se a gente achar que a árvore ela é um pouco restrita e ela erra bastante, o Random Forest ele traz para a gente uma combinação de árvores. Na verdade, ele faz um conjunto de árvores e os resultados são verificados. Então, assim, se eu tenho 10 árvores no meu Random Forest, 5 deram classificação yes e 5 deram classificação no, eu tenho um empate. Mas a partir do momento que eu tenho uma contagem diferente, se eu tiver 7 para yes e 3 árvores deram no, o meu Random Forest tem mais segurança, né, em dizer que é yes. E assim que essa floresta trabalha. Na verdade é igualzinho, são várias árvores trabalhando junto, né? E aí tem um exemplo aqui, num arquivo que eu deixei para vocês, que é esse arquivo Importância dos Atributos, que além do Random Forest aqui, ele traz para a gente a mesma base de dados Iris lá, né? Ele traz, além daquilo lá, um cálculo. Então, o import Random Forest, do mesmo jeito eu faço o fit, e aí eu tenho uma predição, predict, ok. E aí, além disso daí, eu utilizo aqui também, ó, dentro do sklearn, métricas, qual que é o score, né? Qual que é a média de acertos que tem essa minha regra, essa minha árvore, ou essa minha floresta de árvores, né? Fazendo isso, então, ó lá, pelo que foi testado e o que deveria sair e o que foi resultante mesmo, eu consigo visualizar qual que é a média de acertos. Bom, eu acho que o tempo já estourou muito aqui, eu acho que seria mais interessante se a gente parasse por aqui e continuasse na nossa próxima aula, né? O que vocês acham? Porque ainda tem bastante coisa, hein? Acho que podemos, né? Eu acho que sim. Eu não estava visualizando aqui no nosso chat, mas se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, a gente pode discutir. Se não, a gente para por aqui e fala na nossa próxima aula
continua a respeito das métricas e a classificação. Porque esse começo ele é um pouco mais teórico, mais conceitual, então a gente precisa entender um pouco os conceitos antes de começar a falar de acurácia, de acerto, de treinamento, então a gente precisava conhecer um pouco mais da teoria logo no início, né? O Thiago levantou a mão aí, Thiago? Oi, professor. Pode dizer. Ali na parte da normalização dos dados, eu só fiquei com uma dúvida, porque essa semana eu estava lendo sobre como fazer análise temporal dos dados, né? Tipo, pegar mais de uma série histórica. E daí, aquele recurso, o logaritmo, ele serve para, então, normalizar os dados. É isso? Porque ali tu mostrou umas estratégias, mas eu fiquei na dúvida disso. E uma outra questão já também relacionada a isso. Por exemplo, quando tu tem valores que são muito discrepantes dentro do dado, assim, do banco, né? E tu sabe que não é um dado falso. Tem que considerar ele para fazer o modelo ou tem que excluir? Como tu acha isso? Thiago, começando aí de trás para frente, como eu falei, quando a gente identifica valores discrepantes na nossa base de dados, a gente precisa entender o porquê. Se eles são valores de erro, se eles são valores que não deveriam estar ali, eles estão prejudicando a análise. Agora, se eles são importantes, aí sim, eles devem ser o foco da análise. Então, talvez o seu algoritmo, ele pode tentar buscar quais são os pontos que fogem da normalidade, porque aí eles se tornam o foco da análise, entendeu? Mas é importante você utilizar técnicas, por exemplo, de identificação desses outliers aqui, para você saber se existem ou não pontos que você deve tomar mais cuidado. Essa é a ideia dessa detecção, é exatamente essa, né? Verificar se tem alguma coisa aí que foge da normalidade. E se foge, você vai pegar aquele dado e vai observar se ele é importante ou não. É isso que você perguntou? Isso, é que eu tenho visto alguns textos, assim, eu sempre leio que às vezes as pessoas encontram, assim, em análise de dados mesmo, que elas encontram valores que são muito discrepantes e transformam em logaritmo, assim, que daí supostamente isso deixa o teste mais normal, né? Exato. Daí, nesse caso, o recomendado é transformar em logaritmo todas as variáveis, então. A gente não utiliza o termo transformar em logaritmo, mas a gente fala em escala, né? A gente geralmente tem uma escala que pode ser de 0 a 1, ou então de -1 a 1 também, se você preferir. E aí você pode fazer a sua normalização dentro deste intervalo, porque aí você garante que não vai ter nenhum atributo que vai sufocar outro, né? Mas pode ser um log também. O log é uma forma de você normalizar, porque você vai ter um limiar teto e você não vai passar do 0 também, né? Então você vai ter um limitante inferior e superior. Não, era isso só, eu entendi. Daí na próxima aula eu vou rever essa aí, daí eu faço outras questões, então. Valeu. Legal. Bom, alguém mais? Felipe tá por aí ainda? Tem alguma coisa que você queira falar? Não, acho que hoje já deu, né? Disse tudo, né? Como eu falei, essa aula é um pouquinho mais extensa, né? Eu vou parar a gravação, então, né? Isso.